Vocês pediram, então estou fazendo aqui, trazendo para vocês os fármacos que atuam no diabetes tipo 2. Vamos dar uma olhadinha. O primeiro e mais clássico é a metformina, né, gente? O famoso glifage. Aqui na segunda coluna, nós temos os efeitos no controle da glicemia através da hemoglobina glicada. Então, 2 setinhas para baixo. Quer dizer que são o quê? A gente tem um efeito significativo. Aqui a gente vê quanto que pode deixar de funcionar essa durabilidade. Então a gente vê que vai funcionando, continua ali tendo efeito a longo prazo, né? Mas é claro que se a pessoa vai tendo mais resistência à insulina, a gente vai tendo maior outros fármacos. O mecanismo de ação da metformina não é tão bem conhecido. A gente sabe que estimula o MPK e aí diminui aqui o HGP, que é basicamente a gliconeogênese que ocorre ali no fígado. A redução do peso é pouco pequena, não é tão significativa. Diminui o risco cardiovascular, mas nada demais assim, né? Então ela é segura para a saúde cardiovascular. Efeitos colaterais aqui, né? Efeitos no trato gastrointestinal e um risco baixíssimo de acidose. Agora nós vamos para os outros fármacos aqui, que também são usados, que são as sulfonilureias, glipizida, glibenclamida, gliclazida. Esses fármacos também têm um bom controle glicêmico e também tem uma ação ali interessante nos pacientes diabéticos, mas eles funcionam secretando insulina. Então o diabético ele tem resistência à insulina, né? Ou seja, eu vou precisar que o pâncreas trabalhe mais, dada essa resistência. Esses fármacos eles vão melhorar esse aspecto, aumentar a função ali de secreção de insulina. Mas não adianta tu passar uma sulfonilureia, né? Ou um paciente receber uma prescrição ali, né? De um Daonil, por exemplo, né? Mindiab, são os nomes comerciais, né, da glipizida, glibenclamida, né. Não adianta você passar isso e o paciente não produzir mais insulina. O paciente diabético a longo prazo, por exemplo, porque como é que ele vai ter efeito do fármaco se ele não produz mais? Pode levar um pequeno ganho de peso e pode, não se sabe muito bem o risco cardiovascular. Possivelmente arriscado, mas isso aí também não é bem claro na literatura. Efeito colateral é hipoglicemia, já que se aumenta o risco ali de aumento de secreção de insulina, né? Você pode ter uma hipoglicemia. As tiazolidinedionas, mais comum é a pioglitazona. Elas são análogos de um cara chamado PP, se é errado esse P, né? ARY, que ele vai e melhora a sensibilidade à insulina no tecido adiposo. Então, o tecido adiposo ele capta mais glicose, diminuindo a glicose que está na tua corrente sanguínea. Consequentemente, ele vai controlar a hiperglicemia, né? Então, melhora a sensibilidade à insulina em função da célula beta também. Só que tem um ganho de peso significativo, porque você está tirando a glicose do teu sangue e levando ela para o teu tecido adiposo. Isso vai ocorrer também com gordura, tá? A gordura ela também é captada no tecido adiposo via mecanismos ligados à insulina. Na hora que você melhora a sensibilidade, você capta mais gordura no tecido adiposo. Só que aí você capta a gordura no tecido adiposo, você deixa de captar a gordura em outros órgãos, como no fígado, como no pâncreas, como no músculo, né? E isso é um efeito benéfico, diminui o risco cardiovascular. O que a gente vê de efeito colateral é retenção de líquidos e risco para fraturas ósseas. Nós temos, aqui eu vou dar um pulo, vocês vão entender já por quê. Nós temos as canetinhas, que são os agonistas de receptor GLP-1. Ozempic, semaglutida, Saxenda, Victoza, que é a liraglutida. Hoje nós já temos o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, que funciona via GLP-1 e também GIP. Tem um bom controle glicêmico, parece haver ali um efeito de duração, conforme o paciente vai usando, parece que se mantém o resultado. A metformina, isso é discutível, sulfonilureias também, mas como acaba que são fármacos com pequeno efeito também, né, e a pessoa acaba ganhando mais resistência à insulina, também é discutível, mas no GLP-1 a gente vê que é claro isso, até pelo efeito do quê? De redução de peso, e também reduz significativamente o risco cardiovascular. Na época desse estudo não sabia muito bem a segurança cardiovascular, né, mas hoje a gente sabe o que é seguro, e consequentemente vai melhorar também saúde hepática. Eu trouxe aqui um outro vídeo, né, falando sobre os benefícios dessas canetinhas além do emagrecimento, da perda de gordura, melhor dizendo, tá? E temos aulas disso na Nutriflix também. Então ele controla o glucagon, diminui a secreção de glucagon. No diabetes a gente tem o excesso de glucagon também, que a gente chama de hiperglucagonemia, muito glucagon no sangue, e melhora a secreção de insulina. Só que aí tem os colaterais gastrointestinais, náuseas, vômitos, refluxo. Quem degrada o GLP-1 no nosso organismo, que é justamente a via da canetinha, é uma proteína chamada DPP4. DPP4. Peptidil, peptidase tipo 4. Nós temos fármacos que inibem ela, que são os inibidores do DPP4. Eles têm um controle glicêmico
mais fraco, não é usado sozinho ali geralmente, eles vão atuar diminuindo a secreção de glucagon e aumentando a secreção de insulina, igual os agonistas de receptor GLP-1. Só que menos potentes, né, gente? Já que a ação deles é mais fraca. Efeito neutro no peso, na questão cardiovascular. A mais famosa ali é a sitagliptina, né? Mas nós temos a saxagliptina também, linagliptina. Nós temos os inibidores de SGLT2. Esse SGLT2 ele está presente no rim. Então aqui nós temos a dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina. São geralmente usados para pacientes diabéticos que já têm alterações renais. Esses fármacos, eles vão fazer o quê? Diminuir a questão de glicosura, a questão de glicose. Essa ação de excreção de glicose, na verdade, eles vão controlar isso. E também controlar a glicotoxicidade. Então, esses fármacos, eles vão ter uma ação mais a nível renal. É vista diminuição de risco cardiovascular. E já temos estudos mostrando, sim, segurança cardiovascular. A diminuição do peso é muito pequena, tá? Não é fármaco voltado também para o emagrecimento, né? Aqui a gente vê que os fármacos voltados para a obesidade mesmo são os agonistas de GLP-1. Porque a gente pega essa coluna, body weight, né, peso corporal, quem mais reduz aqui são eles, tá? Nós temos os AGIs. O que é AGIs? São os inibidores de uma enzima chamada alfa-glicosidase. Ela participa da absorção de carboidrato. Se eu inibo ela, absorve menos. Só que o efeito é muito pequeno no controle glicêmico, no peso, risco cardiovascular. Então, raramente é usado, assim. Não tem grande efeito. E para terminar, nós temos a insulina, que também tem um bom controle glicêmico, junto com as sulfonilureias, metformina, pioglitazona, os inibidores de SGLT2 e os agonistas de GLP-1. Tem um efeito ali de duração significativo, mas obviamente que vai necessitando cada vez de doses mais altas. A gente vê que vai funcionar diminuindo gliconeogênese hepática, aumentando a captação de glicose no músculo, mas também no tecido adiposo. Por isso que é ligado ao ganho de peso. E o maior risco da insulinoterapia é a hipoglicemia. Então essas são as principais classes de medicações que a gente tem para tratar o diabetes tipo 2, né? Inicialmente se usa mais metformina, sulfonilureia pode ser utilizada também se a pessoa secreta insulina ainda, pioglitazona, né, que são as tiazolidinedionas, esse TZD, tem um baixo custo, mas pode levar ao ganho de peso. Inibidores de PPP4 não são mais tão utilizados assim. Os inibidores de SGLT2 são sim, bastante usados ainda, né? Inibidores de alfa-glicosidase nem tanto. As canetinhas, está crescendo cada vez mais o uso, não só na obesidade, mas no diabetes, mas principalmente na obesidade. E a insulinoterapia é bem comum, bem importante e salva vidas ali de pacientes que não conseguem mais produzir insulina de uma maneira significativa. Ok? Temos bastante aula de farmacoterapia na Nutriflix, pessoal. Temos alimédicos que dão essas aulas, temos casos clínicos também. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser se aprofundar mais nesses conhecimentos, né? Quem quiser entender mais, quem vê a importância de tudo isso, clica no link e entra na Nutriflix. Até o momento que eu gravo esse vídeo tem quase 200 horas de conteúdo. Na verdade, acho que já tem mais de 200 horas de conteúdo por menos de R$100, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, deixem um like aí, fortaleçam o canal, ajuda bastante a crescer e eu continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês.